Renan, você. Boa noite a todos e Buenas todas. noches a todos. Agradecemos aos que estão nos acompanhando agora ao Agradecemos a las vivo e personas que que nos vão están também acompañando. assistir a nossa conversa hoje com a doutora Paula Moutinho. Esse evento é uma organização da Fundação Roble del Sur, o capítulo Brasil, mas que se estende a todos os países da América do Sul que fazem parte da fundação. Lembramos que nós contamos com tradução simultânea para o espanhol. Então, quem estiver nos acompanhando e tiver a preferência por trocar o idioma, fique à vontade. Essa live de hoje tem como tema ser, pertencer e existir, os direitos de todas nós. Nós temos aqui nos acompanhando o assistente executivo da Fundação Roble del Sur, o Renan Apolônio de Sá Silva, e também estamos com a presença da nossa presidente do capítulo Brasil, a Lília Ovales. E a nossa convidada dessa noite é a advogada Paula Moutinho. Vou apresentar parte do currículo dela e o porquê ela chegou até aqui para conversar conosco hoje. A doutora Paula é advogada, professora e palestrante, especializada em criminologia, vitimologia, ciências penais, Tribunal do Júri, Direitos da Mulher, advocacia feminista, história e gênero, raça e direitos humanos. Em seu currículo, ela assume experiência como presidenta do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres de Guarulhos, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB Guarulhos, presidenta do Colegiado dos Conselhos dos Direitos das Mulheres do Alto Tietê, presidenta da Comissão Especial de Liberdade Religiosa da OAB Seccional São Paulo, professora da Escola Permanente de Prerrogativas da OAB Guarulhos, na cadeira Tribunal do Júri. Ela também é cofundadora do coletivo Elas Somos Nós, coautora no livro Advogadas Extraordinárias e coautora no e-book Somos Diversas, os desafios da mulher advogada. Com esse currículo, dou as boas-vindas à doutora Paula e agradeço por estar conosco. Boa noite a todas as pessoas, bom dia, boa tarde, dependendo de quem vai nos ver, né, nas gravações futuras. Joana, é uma grande alegria participar e trocar, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil em toda a trajetória mundial, mas no Brasil especificamente, né? Estamos vivendo uma epidemia de violência contra a mulher e entender, né, que a Fundação teve esse olhar para não só celebrar março, né, com todas as garantias e direitos que nós já conquistamos enquanto mulheres, enquanto sociedade, mas também olhar para esse momento muito sensível, muito delicado que nós estamos, né? Então, nas pessoas da Lília, que me recebeu, né, de maneira tão acolhedora, né? Eu quero virar amiga de infância da Lília, já falei isso para ela, né? E o Renan, um amigo de longa data, né? Caminhamos em algumas frentes e é uma grande alegria estar aqui. Eu dispenso doutora, pode me chamar de Paula, né? E convido a todos para uma troca, para que nós possamos realmente partilhar as nossas percepções acerca desse assunto e juntos construirmos, né, um caminho de como vamos olhar o futuro daqui para frente, né? Obrigada, Joana, né? Que seja uma noite proveitosa para todos nós e mais uma vez eu convido, né? Todos participem e vamos lá. Paula, vou me esforçar para usar o Paula. Eu convivo muito com advogados a longa data, sou jornalista, mas trabalho com muitos advogados. E na dúvida a gente chama de doutor ou de doutora. Mas eu tenho também uma teoria de que o doutor e doutora vem na cultura jurídica como uma deferência. E aí, por que não? Se eu vou falar com um homem, um advogado, um jurista, um ministro e vou me dirigir como doutor, por que não prestar essa deferência a você e te chamar de doutora Paula? Então eu peço a vênia para me dirigir assim, tá? Vamos variando. E aí, eu gostaria de começar a nossa conversa
Lembrando que quem está acompanhando a gente aqui ao vivo pode enviar perguntas também, e puxar justamente pelo tema da nossa live. O que significa hoje falar em ser, pertencer e existir? A gente está no século XXI, em que tantas bandeiras pareciam até já superadas e que as mulheres teriam conquistado o seu espaço, o seu direito pleno de existir como ser humano e de se colocar na sociedade, mas hoje a gente precisa de novo voltar o olhar para essas questões e refletir. O que seriam esses verbos para nós mulheres? Obrigada, Joana. Vamos lá. Enquanto construíamos, né, como que seria o direcionamento dessa pergunta, eu e Lília, nós pensamos em como direcionar tantas inquietudes, né, que o nosso universo feminino traz nesse momento tão sensível, né? E quando a gente fala em ser, pertencer e existir, que são tão básico, tão fundamentais e tão comuns e que não deveriam ser verbos, né, a serem conquistados, nós pensamos exatamente nessa dificuldade, né? Hoje, o existir é uma realidade que muitas mulheres se confrontam diante de todos os obstáculos, né? Ser mulher, muitas vezes, e para muitas mulheres, significa o risco de não sobreviver, né? Então, quando nós falamos de direitos tão básicos como pertencimento, é porque ainda existe exclusão. Né? Embora nós tenhamos um arcabouço jurídico vasto aqui falando de Brasil e falando em tratados internacionais, que a maioria dos países são signatários, e direitos que juridicamente estão consolidados, mas quando nós falamos em políticas públicas, em subsistência, eles ainda são objetivos a serem alcançados e para muitas mulheres eles ainda são inatingíveis. Então nós falamos de pertencimento porque é o alvo que apesar de ser básico, nós ainda não temos, né? E existir, né, diante desses números catastróficos que nós estamos vivendo, é um desafio que todas as mulheres têm. Nós estamos falando que não tem classe social, não tem credo, não tem cor, não tem nacionalidade. O existir é um desafio para todas nós mulheres, né? Então, quando Lília trouxe essa inquietação, é, três palavras de tão fundamentais, né? Não deveriam ser alvos a serem buscados, mas que ainda não temos enquanto mulheres, né? E que enquanto sociedade nós precisamos nos mobilizar para ter o mínimo, né, de que é o direito de existir, o direito de pertencer e o El direito derecho a de pertenecer, ser el mulher, derecho de ser mujer. enquanto, né, dentro da plenitude de ser humano. Nós estamos vivendo um momento que até o meio do século passado as mulheres não eram consideradas dignas, né, de direitos humanos, né? Os direitos humanos das mulheres veio reconhecido na metade do século passado pela ONU, quando houve, né, o tratado pela não discriminação das mulheres, nós voltamos a esse lugar, né, que o lugar de existir. Doutora, a gente tem aqui como um dos temas que é necessário nesse março, seria muito bom a gente celebrar as conquistas, celebrar, temos mulheres como você que chega a uma evidência e tem um lugar de fala, uma oportunidade de se pronunciar e de falar em nome de tantas outras. Mas a gente está testemunhando nesse mês de março no Brasil, e você colocou muito bem que não existe classe social e nós vimos agentes de segurança, mulheres que saberiam
se defender sendo vítimas. Tivemos um caso recente que está tendo bastante repercussão, e um pouquinho antes de abrir essa live, eu vi uma outra notícia de hoje de uma comandante de guarda municipal, Deise Barbosa Matos. Ela foi a primeira mulher a ocupar esse posto no Espírito Santo, e ela era envolvida justamente na repressão à violência contra a mulher. E nem isso a defendeu, a protegeu de ser morta pelo seu companheiro. Né? Então, todos os dias, são muitos casos. Eu acho que nem cabe a gente questionar a relevância do tema, mas eu queria te pedir uma reflexão. Por que esse problema ainda é tão latente no Brasil? A gente consegue dizer que cresceu ou somente está tendo mais mídia, mais conscientização, ou realmente a gente está, infelizmente, presenciando um retrocesso e uma situação em que a violência contra a mulher passou a não só a ser banalizada, como cultuada? É, Joana, é muito inquietante, né, nós falarmos isso. Mas nenhuma mulher está a salvo, né? Vivemos, eu brinco sempre que eu sou do século passado, né, da Idade Média. Eu comecei a advogar em 1998, né? Fiz 28 anos como advogada e sempre militando nos direitos das mulheres. E nós somos de um tempo em que não tinha Lei Maria da Penha, a Constituição ainda era muito recente, né? Ainda estava sendo implementada, os Jô, aqui equipamentos está seu lembrete. públicos não Hora de estavam dormir. preparados para atender essa demanda das mulheres e mesmo assim, quando eu comecei a advogar lá em 1998, né, minha OAB é do começo de 1998, embora eu milite na área de defesa das mulheres desde o finalzinho dos anos 80, e nós não falávamos em direitos das mulheres, a gente não tinha nome para isso, né? O que nós tínhamos era um monte de mulher, não se falava em violência intrafamiliar, não se falava em violência doméstica, mas a verdade é que as mulheres já eram, né, vítimas dos homens, já sofria a violência institucional de não ser reconhecida, né, como agredidas, né, e sempre que se procurava um equipamento público se perguntava o que ela tinha feito para esse marido, para esse companheiro. E mesmo assim, lá nos anos 90, sem nome, sem um arcabouço jurídico para isso, nós ainda já trabalhávamos com números como duas, três mulheres por semana, né? Que nós acolhíamos, principalmente nos grupos de apoio que participávamos, mas não tinha um nome para isso. O que eu acredito é que com a evolução da sociedade, as mulheres elas foram tomando consciência de que ela tem opinião, nós fomos crescendo dentro do mercado de trabalho, fomos alcançando a cultura formal, né, através da escolaridade, através do acesso às universidades, e fomos nos conscientizando que aquela maneira que culturalmente, até o começo do século passado, os homens podiam aplicar castigos físicos nas suas mulheres para orientá-las de acordo com o pátrio poder. Nós falávamos em pátrio poder, né? No poder do homem sobre a casa. E com a evolução, a mulher foi entendendo que ela não tinha que se subjugar a esse companheiro, né? Que as relações afetivas elas tinham que caminhar em par de igualdade e que ela tinha capacidade de ocupar postos de trabalho, espaços de poder. Quando veio o poder familiar, né, que deu a ela uma legalidade sobre algo que já existia, né, que era o controle também da família. Então, houve uma conscientização de que aquele estado de violência não era uma coisa natural, né? Ela não tinha que se subjugar. Com isso,
os casos, né, e também toda a campanha que a sociedade fez em prol, né, em 2006, quando tivemos a Lei Maria da Penha, também nós aprendemos a dar nome para as violências, né? O que antes nós só entendíamos como a violência, aquilo que era físico, né, que deixava marcas, que quebrava ossos, que deixava hematomas, nós entendemos também que os xingamentos, as opressões, né, as difamações, a apropriação do patrimônio também eram formas de violência. E essa mulher, ela começou a se insurgir contra isso. E aí nós caminhamos, Joana, num lugar em que esse homem que culturalmente não estava acostumado a ouvir esse não, ele também não aceita esse não, né? Uma opinião divergente da sua. Então, houve um aumento da violência, eu até acredito que houve, mas eu acredito mais no reconhecimento dessa violência, né? As mulheres pararam de sofrer calada, pararam de morrer caladas, né? E também nós, enquanto sociedade, também aprendemos a identificar que as agressões, as violências, as perversidades, né, desse homem ou desses homens também não deveriam ser aceitas e que as mulheres tinham direitos. Então, por esse lado, nós entendemos também que houve uma conscientização. Mas é inegável, quando nós, em 2025, mais de 1 milhão de casos de violência intrafamiliar. Nós estamos falando, eu sou péssima em conta, né? Quem é de humanas aqui sabe que a gente tem um problema terrível, né? De dividir as coisas aqui, mas dá mais ou menos 1.700 casos de violência por dia. É um número assustador, né? Nós estamos falando de que por dia, na sociedade brasileira, 1.700 mulheres sofrem algum tipo de violência. E aí, quando nós falamos, né, daquele fim, que o feminicídio nada mais é do que o fim de uma violência perpetuada e que anda em camadas, em degraus, até chegar, né, no ápice da gravidade, nós estamos falando em pelo menos 1.568 que foram relatados e foram acolhidos, né, pelos equipamentos públicos como mortes derivadas pelo fato das mulheres serem mulheres. Então, nós estamos falando de mais ou menos 4 mulheres por dia morrendo. E se aí e nesses números, Joana, a gente não tem aquele número que são das tentativas, né? Quando a gente fala de feminicídio, a gente vai falar aquela que morreu na hora, aquela que foi buscada né, ali no corpo, né? Ou morreu o ato seguinte à agressão. Mas muitas mulheres morrem depois, e aí a gente chega a números como 7, 8 por dia. Então a gente está vivendo um momento muito difícil. Então, não são casos isolados, né? A violência contra a mulher é um problema de saúde pública, um problema de política pública, e é um problema que nós, enquanto sociedade, não podemos achar que esses são só dos gestores públicos, né? É um problema da sociedade, uma sociedade que está doente, uma sociedade que voltou a entender que a mulher é menor, e a gente tem visto um número muito crescente, né, entre os jovens. Eu trabalho muito com os jovens por conta do Conselho da Mulher, a gente tem muito acesso às escolas, aos EJAs, né, que tem muito adolescente, e nós estamos voltando, Renan, a ver os homens machistas, aqueles homens que foram desconstruídos nos anos 80 e 90. Eles hoje, por conta dessa cultura e esse acesso nas redes, principalmente, né, voltaram a ser machistas. E é muito triste quando a gente vê aquelas mulheres que têm conhecimento, o caso, né? A gente vê uma mulher alçou um espaço de poder. E é interessante, Joana, porque no caso de hoje, eu não tenho muitos detalhes, mas me atravessou de uma maneira tão profunda, né? Uma jovem, né? Que já tinha se desvencilhado daquele relacionamento, porque quando ela viu que não estava certo, ela já tinha terminado com ele, né? Mas de um homem que não aceita o fim, porque ele não aceita um não.
né? Onde a vontade dele tem que prevalecer e a vontade da mulher não vale nada. Nós estamos vivendo esse momento. Paula, a gente teve um avanço que foi dar o nome certo para as coisas. A gente tem hoje a lei do feminicídio. Antigamente chamavam de crime passional. Nossa, matou de amor, amava tanto que matou, né? E tinha ali a sociedade, às vezes, tolerando esse destempero, esse momento que perdeu a cabeça. Mas até chegar no feminicídio, ninguém acorda, e hoje diz assim: vou matar aquela pessoa, especialmente quando se trata de uma pessoa com quem se relaciona e supostamente ama. Então, como se chega? Claro que cada caso é um caso, mas a gente pode dizer que o feminicídio acontece de forma repentina? É muito apropriada essa sua fala, né? É exatamente, nós estamos reconhecendo as agressões, dando nome para elas, mas ainda não estamos conseguindo nos livrar da violência, né? E é importante, nós estamos aqui num grupo que frequentamos, né? Comunidades de fé, né? Nós temos, somos, e é tão raro, eu falo sempre para o René, é tão bom quando a gente pode falar para os nossos, né? A gente tem que aprender a reconhecer e a duplicar isso. A violência ela não começa, como bem disse você, da forma mais agressiva, mais visível, né? Existem sinais muito delicados, né? E começa pelo controle excessivo, né? Esse controle de eu vou com você, né? Eu vou com você na igreja, eu vou com você na festa. Não, você não vai sozinho. E parece proteção, parece cuidado, parece zelo. E ele vai trazendo o isolamento, né? Enquanto ele fala, não vai não, fica aqui comigo. Esse isolamento vai trazendo a mulher para as garras desse agressor e afastando da rede de apoio, da rede de proteção, daqueles que poderiam, né? E aí eu minha mãe falou para mim, eu falei para ela que eu ia fazer a live, né, com os irmãos, que ela sempre diz que eu estou sempre andando nos lugares estranhos, então quando eu falo que eu vou falar para a igreja, ela fica toda feliz, né? E ela falou para mim antes de começar a live, não vai falar mal da igreja, né? Porque ela diz que às vezes eu falo umas coisas que provocam as igrejas. Mas vamos conversar um pouquinho da violência psicológica. Essa violência psicológica, a Lei Maria da Penha chama de violência psicológica, e que muitas vezes nós, enquanto comunidades de fé, praticamos como violência espiritual. Sabe quando a vítima vai procurar, né, as lideranças religiosas, seja o sacerdote maior, né, os reverendos, mas também uma liderança de jovens, de mulheres dentro da comunidade de fé, e relata, né, essas violências, relatam que esse sofrimento que está, a opressão que está dentro de casa, muitas vezes não só de violência física, e nós, enquanto comunidades de fé, fazemos o aconselhamento para que ore mais, para que espere a transformação. Então, essa vítima que vai em busca, né, do apoio emocional, do apoio como rede de proteção, ela sofre uma opressão, a mesma violência psicológica que ela está sofrendo em casa, ela passa a sofrer da rede de apoio que ela buscou, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado também para que essas violências também não sejam replicadas e acolhidas por nós enquanto sociedade civil, né? Porque existem sinais. Então, muitas das vezes, nós, enquanto rede de apoio, poderíamos ter evitado um feminicídio. E eu conto aqui, peço licença para contar um caso de uma pessoa que eu atuei como assistente de acusação num júri, uma religiosa, ela era casada com um membro da, de
de muito status dentro da comunidade religiosa, uma liderança muito respeitada no meio, e ela sofreu violências durante muitos anos. Violências físicas, violências patrimoniais, toda sorte de violência. E ela continuava frequentando a comunidade de fé e buscou ajudas algumas vezes, não conseguiu. E em determinado momento, esse homem, ele viajou a trabalho e ela teve a oportunidade de sair. Ela pegou todas as coisas dela e dos filhos, tudo que cabia numa toalha de mesa, fez uma trouxa e saiu. Com a ajuda de uma amiga, ela foi para uma casa. Só que, enquanto religiosa, ela procurou o sacerdote daquela comunidade para buscar, né, o amparo, o auxílio. E esse sacerdote a aconselhou a voltar. E ela falou: Não, não consigo, pastor, não tem condições, né? Eu apanho, meus filhos apanham, ele nos priva, inclusive, né, muitas vezes, como castigo da comida. E ela falou: Não vou voltar. E esse sacerdote, esse pastor saiu, foi até onde ligou para esse homem e disse aonde essa vítima estava. Essa vítima, o agressor foi até a casa dela, né, nesse novo endereço, e ele a agrediu de uma maneira tão intensa que ela ficou 4 meses internada. Nós conseguimos a condenação desse homem por tentativa de homicídio, porque na época não tinha feminicídio. Mas aí eu trago, né, a opressão que essa mulher sofreu, né? Ela que era vítima de toda sorte de violência, procurou uma comunidade de fé, procurou a sua liderança espiritual, buscando amparo. E ela teve ao invés de acolhimento, ela teve, né? E aí, no júri, eu falava assim: eu não tenho arcabouço jurídico para colocar esse sacerdote como coautor, porque não tem lei para isso. Mas, gente, a responsabilidade nossa enquanto igreja é muito grande, né? Nós estamos acolhendo, nós não estamos dando à vítima, né? Nós estamos acorrentando. Então, existem caminhos, existem indícios, e muitas vezes existe o pedido de socorro. E um socorro que muitas vezes nós estamos virando, né? Fala, ora, busca, né? Vai se arrepender. Mas aí nem todas as vezes é questão de arrependimento. Tem pessoas que são perversas, né? Nós acreditamos no livre-arbítrio, né? Daquele que procura a divindade, busca uma vida através da escolha, né? E quando a pessoa escolhe em ser mal, nós, enquanto comunidade de fé, temos que acolher, nós temos que proteger. E se for o caso, nós temos que denunciar. Obrigada, Jona. Acho que eu fugi do tema, né, Jona? Eu sou assim, Jona. Se eu for assim, Absolutamente. me corta, me devolve para a razão. Acho que é bem importante, bem pertinente aqui. Inclusive, a gente teve, a partir dessa tua fala, nesse momento, manifestações no chat ali, a Lau, ela comenta, né, que não é falar mal da igreja, aqui nós não estamos falando de uma igreja específica, mas da questão religiosa que, infelizmente, acaba, às vezes, sendo desviada para isso, né? E ela diz, dar visibilidade ao problema e agradece a você por falar disso. A Rosângela também diz que isso entra em questões culturais. Nós crescemos ouvindo que em briga de marido e mulher não mete a colher, e muitas vezes nós acabamos sendo omissos. Então, acho que é bem válida essa reflexão sobre o cristianismo verdadeiro e profundo. Enquanto você falava, eu até me recordei quando Jesus Cristo defendeu Maria Madalena. Ali, há mais de 2000 anos, a gente tinha uma possibilidade de culpar a vítima, né? Ah, não, a culpa é dela, ela é pecadora. E ele pausa a violência. Então, acho que ele deu o maior exemplo ali. Não cabe você dizer que a mulher fez X ou Y e isso justifica sofrer a violência. Isso ficou ali um ensinamento cristão. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão
E aí eu sensata já e faço a minha ponderada, culpa, né? tá? Era da minha denominação religiosa, era um sacerdote do meu credo. Então não estou falando mal dos outros, estou falando mal dos meus. E não é falando mal, né? Realmente, porque tem. E hoje existe um movimento dentro de todas. E essa live é o maior exemplo de que existe a preocupação, né, das instituições religiosas em acolher as mulheres, em proteger as mulheres, em orientar, né, abrir os olhos para a situação, né, não entender que a submissão bíblica é a submissão que forja castigos, que não questiona, né, ações, mas e aí eu volto aqui a dizer, não é da minha, né, é na minha carne. E a minha mãe fala mesmo, toda vez ela fala, você não vai falar mal das igrejas. E eu vou falar, eu falei, mas só do povo errado, da igreja a Mas, gente não mas fala não, mal. não se preocupe em identificar a denominação. Só gostaria de lembrar que a Fundação Roble del Sur é uma fundação que reúne membros de uma igreja, mas que não fala em nome da igreja. Acho que é bom a gente deixar isso claro. Aqui nós na Fundação somos todos irmãos na fé, que temos pontos em comum, como esse, de falar do posicionamento da mulher na sociedade e, enfim, de toda como a nossa fé se aplica à vida em todos os âmbitos. A nossa presidente, a Lília, ela fez uma colocação e eu queria chamá-la aqui para comentar, daí ela pergunta diretamente para você. Lília, tá por aí? Estou. Boa noite. Boa Olha, noite. doutora, falando assim, por quê? Por que que nós mulheres demoramos, ou demoram, falo mulheres, demoramos em denunciar? Se o femicídio não acontece assim, de um dia para outro, ou se, e também assim, como amigas e irmãs, quando que a gente intercede? É, obrigada, Lilian. Uma alegria, né? Ouvir sua vozinha, que a gente só estava falando por texto. Lilian, é muito interessante dizer, né? A gente entende que a violência ela acontece na grande maioria dentro do ambiente intrafamiliar, dentro das quatro paredes. Então, dois terços dos feminicídios acontecem dentro da casa, né? No ambiente que deveria ser um ambiente de proteção, de cuidado. E é importante nós falarmos dessa contradição, né? O espaço que deveria ser de proteção, e nós entendemos que quando nós nos entregamos num relacionamento afetivo, nós acreditamos que aquela pessoa nos ama, né, nos quer e nos protege da mesma maneira, com o mesmo grau de afetividade que nós dedicamos àquela pessoa. Então, nós estamos de guarda aberta. É o lugar onde nós temos dificuldade de entender que aquele indivíduo que jurou amor eterno, que jurou cuidado eterno, que jurou proteção eterna, é capaz de perversidades. Então, existem muitos aspectos, né, que impedem uma mulher de denunciar. Primeiro, é o reconhecimento de que aquela violência é realmente uma violência, porque a maioria das violências, elas não começam com a violência física, elas começam com as violências psicológicas, quando a mulher ela é questionada a respeito da sanidade dela, da capacidade dela, da potência dela, no sentido de que ela não é capaz de individualmente cuidar de si, e a maioria dos relacionamentos tem filhos, né? O medo de abandonar aquelas crianças. E então, muitas das vezes, ela entende que sair daquele lugar é mais difícil, porque ela tem amarras. E aí vem o papel da sociedade, né? De fortalecer aquela mulher, primeiro para dar a ela, devolver a ela a consciência, né? A autodeterminação de que ela tem capacidade, que ela tem potência e que ela pode sair dessa violência para recomeçar.
porque esse agressor trabalha diariamente, 24 horas por dia, dizendo para ela que ela não tem capacidade, que ela depende dele é, emocionalmente, financeiramente e estruturalmente. E também a autoestima daquela mulher é tão diminuída, que ela acredita que se abandonar aquele agressor, ela não vai ter outra pessoa capaz de dar afetividade a ela. Porque ele diz isso o tempo todo, que ninguém vai te amar como eu amo, ninguém vai te aguentar como eu aguento. E aqui eu peço licença também para nós falarmos de alguns recortes, né, que nós temos em relação à violência. 60% das mulheres que sofrem violência intrafamiliar são mulheres negras. E as mulheres negras, elas vêm historicamente do preterimento afetivo. As mulheres pretas são menos escolhidas para relacionamentos sérios, duradouros. Então, muitas das vezes, esses agressores também usam a questão de raça, que pode parecer absurdo para nós que somos brancos, para nós que temos o privilégio e não vivemos essa angústia. Então, muitas das vezes, as amarras que seguram é dizer, né, se ele me largar, eu não vou ter outra pessoa que me acolha. E essa mulher não está fortalecida emocionalmente para entender de que ela tem potências para poder, né, viver uma nova vida, viver uma nova história, se esse for, né, o que ela quer para ela. E eu faço um outro recorte e volto aqui falar também do ambiente. Eu tenho estudado muito a interseccionalidade entre raça, gênero e credo, né? E nós vemos também que a doutora Valéria Vilhena, ela tem um estudo que diz que 40% das mulheres evangélicas são vítimas de violência. Eu estive numa mesa semana passada na semana passada, 2 semanas atrás, com a Universidade de Uberlândia. Eles têm um departamento que chama Acolhidas, que trabalham com mulheres em vulnerabilidade e violência. E eles trouxeram um número que para mim era desconhecido, que ali em Uberlândia, 70% das mulheres atendidas são católicas e evangélicas. Então, nós trazemos também as amarras em relação ao pertencimento de uma comunidade de fé. E essa mulher que muitas comunidades de fé, e aqui eu volto a dizer, gente, eu não estou dando nomes, eu não estou falando, mas nós sabemos que muitas comunidades de fé são contrárias ao divórcio, né? Dizem um banimento espiritual por conta do divórcio. Então tem esse banimento espiritual, mas tem também o banimento do pertencimento dentro daquela comunidade. Então, muitas das mulheres, elas se veem dentro desses relacionamentos e sujeitos a essa violência por entender que talvez ela não tenha espaço lá fora. E nós precisamos fortalecer essas mulheres para devolver a elas a autoconfiança, né? Para entender que uma nova vida é possível. Mas isso é um processo, né? Primeiro de dizer que nós, enquanto sociedade, estamos aqui. Nós, enquanto instituição, enquanto fundação, estamos aqui para ajudar, para amparar, para dizer, olha, no seu tempo, vai no seu tempo. E tem várias redes de apoio, se houver tempo, mas para o final, falar um pouco dessas redes de apoio também, lugares que as mulheres podem provocar. E eu acho que a gente tem que caminhar. A Lília trouxe, né, que ela é preta e evangélica e não cabe. Lília, porque nós falamos de 60%, né? Nós falamos de um número, né? Deus seja louvado porque você não está nesse número, mas muitas estão, né? E a gente aqui trabalha com essas realidades de que algumas amarras, elas são invisíveis, algumas prisões, né? Algumas correntes, elas pertencem a grupos muito específicos, e nós, enquanto sociedade, temos que trabalhar nesse caminho. Joana, você vai me cortando, tá? Porque eu vou Então, falando. eu queria só aproveitar o gancho até acho que o comentário da Lília talvez
ela quis dizer, essas estatísticas não me ajudam, né? Que se fosse por esse recorte de raça, de etnia e de religiosidade, não é uma boa posição. Mas aí ela traz uma questão, a parte laboral, a parte do trabalho, que até você citou um pouco, mas que realmente eu tenho uma filha de 13 anos e eu sempre digo para ela, né? Espero que você case, seja muito feliz, mas tenha a sua renda, tenha a sua forma de subsistência. E isso é uma questão também que pesa para muitas mulheres. Depois que elas reconhecem a situação de violência, existe toda uma dependência econômica ainda muito forte. E aí também, de novo, isso respinga nas mulheres negras, nas mulheres que já estão em situação de vulnerabilidade. Então, poderia falar um pouquinho disso, da questão social somada nesse contexto? Fundamental que a mulher se alicerce, né? Que ela não dependa patrimonialmente desse homem. Eu falo sempre, Joana, para todas as mulheres, isso para nós também, né? Tenha o direito, o dinheiro do não, sabe? Aquele lugar, aquela economia para que se você precisar mudar de vida, você tenha um ponto inicial. E o trabalho é fundamental para isso, né? Nós sabemos que não é um alicerce, é um fundamento, mas por si só não é, porque nós vemos mulheres muito bem-sucedidas sendo vítimas dessa violência e vítimas dessa epidemia, né, de desvalorização da vida da mulher. Na verdade, o que mata a mulher é discordar de um homem, né? É não se sujeitar a um homem. Mas é importante que ela tenha esse alicerce de ter como se reconstruir. Nós trabalhamos isso, né, com as nossas filhas, com as adolescentes, com as crianças até, né, de falar da necessidade. Eu também fui criada numa casa muito conservadora, né, e minha mãe até hoje, né, que você vê que ela antes da live estava preocupada com o que eu ia falar da igreja, né, mas ela sempre falou: eu quero que você case dentro da igreja, mas esteja pronta para não precisar. E quando nós não precisamos, não somos dependentes financeiramente, muitas vezes a dependência ela é emocional. E a dependência emocional é uma amarra muito profunda, né? E ela não tem a ver com o dinheiro, ela tem a ver com a insegurança que a perversidade dessa relação tóxica causa. Nós tivemos um caso, hoje nós tivemos o caso dessa comandante ali, né, da Guarda Civil, acho que era a Guarda Civil aí de Vitória, né? Hoje as polícias metropolitanas, guardas civis, têm nomes, cada lugar tem um, de uma mulher bem-sucedida, de uma mulher num posto de poder. Há um tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia, nós fizemos um circuito contra a violência doméstica aqui em Guarulhos. E nesse circuito, nós, enquanto OAB, passávamos em vários pontos da sociedade, universidades, empresas, né, para falar da violência. E em determinado momento desse circuito, nós convidamos uma juíza de destaque nacional no combate à violência contra a mulher, e ela viria falar numa manhã de sexta-feira numa universidade aqui da cidade. E todos nós preparados, porque era um nome de grande destaque no meio, né? Então, assim, eu falo assim, a gente ia fechar com a estrela, né, da companhia, uma mulher muito requintada. E essa mulher ligou de manhã, né, dizendo que ela não poderia ir, porque ela, na madrugada, tinha sido vítima de violência doméstica. Uma mulher de destaque, financeiramente equilibrada, independente, mas que em determinado momento se viu vítima, né, do algoz, daquele homem que dormia ao seu lado. Então, é importante ter o dinheiro do não, mas é importante o fortalecimento emocional para que essa mulher entenda que ela tem capacidade,
que ela tem potência e que ela pode ter instrumentos de começar uma vida nova. E que esse relacionamento não é o fim da vida dela, a não ser que ela continue com ele, porque aí ela morre, né? Mas que ela tenha a oportunidade de recomeçar. A gente está com bastante comentários aqui, é interessante, eu vou citar alguns. A Juliane lembrou a gente que até 2002 as mulheres só poderiam trabalhar com autorização do marido, antes da mudança do Código Civil. E aí ela complementa que nós podemos trabalhar com os filhos homens e ajudá-los a entender esse respeito às mulheres, e isso é cada vez, aí complementando a Ju, isso é cada vez mais fundamental nesse movimento que a gente vê na internet, a cultura Red Pill, tudo isso que vem crescendo, e aí, de novo, a importância da família num bom sentido, não a família estereotipada e que seja só de aparência, mas uma família que realmente traga essas questões que são tão importantes hoje, que a gente não tem como ignorar. A gente também tem aqui comentário da Rosângela, né, sobre a importância do acesso psicológico, e a Lília falou sobre a questão das disposições legais para que as mulheres tenham mais espaço nos ambientes de poder, nas empresas, em cargos executivos, a questão de ser CEO. Então, aí a Rosângela também lembrou a gente que hoje teve um caso de uma estudante de medicina que foi assassinada. Infelizmente, a gente consegue achar casos em todas as classes sociais e profissões. Mas, partindo desses comentários, eu vou pedir, Paula, para você trazer para a gente sabe que o nosso arcabouço jurídico não é perfeito, que existe ainda muito desafio para implementar as leis que já estão em vigor, mas como, na prática, as mulheres podem chegar ao mecanismo de proteção, e aí agora eu falo da rede de proteção oficial, das leis que existem, dos caminhos, e aí se você puder depois emendar a questão legislativa de espaço da mulher na sociedade também, que são temas que acabam caminhando juntos, eu agradeço. Obrigada. Povo potente, né? Nossa mulherada aqui da sala, que maravilha. Nem precisava, né? Vou ficar quieta porque elas estão ali falando maravilhas. Que coisa boa. E é isso, gente. É troca, é percepção, é construção conjunta, né? O Brasil possui a terceira melhor e mais completa legislação de proteção às mulheres, né? A Lei Maria da Penha, que é fruto, né, de uma luta não só daquela mulher, né, que foi vítima de violência, mas também a mobilização da sociedade, né, porque as mulheres, vários grupos de defesa de direito das mulheres se juntaram a ela e chegaram às cortes internacionais, né? E aí a Corte Interamericana processou o Brasil e condenou o Brasil por essa negligência, né, em relação às mulheres. E eu falo sempre, né, em 2006 o presidente não acordou feliz e falou, vou cuidar de todas as mulheres do Brasil, né? Ele foi punido, ele foi obrigado a fazer essa lei, e como construção disso, nós ganhamos uma lei extremamente requintada e que foi ao longo do tempo, né, sendo complementada, porque quando a gente fala, né, de 2006, nós estamos em 2026, a sociedade mudou e as leis também, ela foi, né, sendo complementada. Então, nós temos um arcabouço realmente muito. E eu falo sempre, todas as vezes que eu tenho oportunidade, nós não precisamos de leis novas. Nós precisamos de políticas públicas que efetivem os direitos que nós já temos. E para isso, nós, enquanto sociedade, nós somos muito responsáveis, né, pela fiscalização desses equipamentos públicos, dessas políticas públicas, né? O principal equipamento que nós temos e ainda não está em todas as cidades, nós temos nas capitais, nós temos, né, nos grandes centros, mas ainda existem muitas cidades que não estão aparelhadas com a Delegacia de Defesa da Mulher, mas é um equipamento importante porque trouxe a oportunidade dessa mulher ser acolhida por pessoas preparadas para cuidar.
Eu falo que em Guarulhos nós temos apenas uma delegacia da mulher, 1.400.000 habitantes, né? 800, mais de 800 mil mulheres, e nós temos apenas uma delegacia. Mas existem equipamentos que são responsáveis também para pulverizar esse atendimento. E aí é importante dizer, né, em casos de emergência, 190. E no 190 tem um espacinho dentro dele, eu falo assim, né? Um lugarzinho, a gente tá ligando, tá no telefone, né? Tem uma caixinha dentro do telefone que chama cabine lilás. A cabine lilás, ela é equipada com profissionais, mulheres habilitadas, preparadas, com formação para o atendimento às vítimas de violência contra a mulher. Então, todas as vezes que for necessário, num caso de emergência, de violência, ligar para o 190, é importante que se peça a cabine lilás. Automaticamente vai ser encaminhado para esse atendimento. E aí, essas normalmente mulheres, né, preparadas para esse atendimento, vai proporcionar à vítima o acolhimento e o direcionamento das demandas, né? E é importante que se diga isso. Então, sempre, em qualquer lugar do país, o serviço 190 possui a cabine lilás. E é importante que a gente fale isso para as pessoas. O 180, né, que é também um serviço telefônico, ele não deve ser procurado nas emergências, mas sempre que nós estivermos diante de uma situação de violência que não ofereça risco de morte às mulheres, é importante ocupar. Aqui na minha cidade, o serviço do 180 ele tem o acolhimento do Conselho Municipal de Política para as Mulheres. Nós atuamos junto com a Delegacia da Mulher para direcionar o atendimento às vítimas, né? Então, chegou a denúncia anônima, o Conselho trabalha junto com a Delegacia da Mulher para direcionar, né, aos serviços de saúde, aos serviços da rede de proteção. Por quê? Porque esses equipamentos têm como chegar nessa mulher sem alardear o agressor, né? Então, vai oferecer uma vacina, né? A UPA vai lá, a UBS vai oferecer uma vacina, vai perguntar a respeito de um Papa Nicolau e vai se aproximar dessa vítima que ainda não está numa emergência, né? Numa situação extrema de violência, mas que vive essa violência doméstica dentro de casa. Então, é importante também dizer, né, a OAB está preparada para direcionar essa denúncia, o Ministério Público, né, os inúmeros serviços de defensoria pública, mas é importante, Joana, a gente entender que todas as prefeituras, independente do tamanho delas, possuem os centros de referência às mulheres vítimas de violência. Às vezes tem o nome, né? Muda, é casa não sei daqui, mas toda a prefeitura tem um centro de referência. E o que tem dentro desse centro de referência? Tem assistente social, tem psicólogo, tem defensor público. A vítima, ela vai ali procurar aquela mulher, aquele equipamento para se fortalecer, né? E esses equipamentos, esses centros de referência, eles vão trabalhar com essa mulher no sentido de dar a ela a estrutura para sair dessa situação de violência. E nós estamos falando, inclusive, Joana, do aluguel social. Porque muitas das vezes essa mulher ela se mantém numa situação de violência porque ela não tem como sair daquela casa. Então, esses centros de proteção, eles proporcionam à mulher esse fortalecimento. E se eles identificarem que essa mulher corre risco de morte, assim como seus filhos, algumas cidades possuem a casa abrigo sigilosa. A minha cidade possui. Na minha cidade toda, apenas 5 pessoas sabem o endereço dessa casa, né? Então, muitos que estão ali na administração pública não sabem por quê? Porque é um lugar seguro, onde aquela mulher vai ser protegida e ela vai ser encaminhada. As cidades que não têm,
o serviço social, a casa, né, de proteção às mulheres, vai encaminhar para outro município que tem. Existem muitas cidades que não têm, mas que têm convênio com cidades maiores que têm essa casa abrigo sigiloso. Então, existem muitos mecanismos de fortalecimento e proteção dessa mulher. E nós temos que procurar esses equipamentos que estão ali prontos para proteger essa mulher. E é importante dizer, né, a Lei Maria da Penha tem as medidas protetivas. E embora os grandes veículos, né, gostem de falar dos casos que não deu certo, é importante dizer que casos de sucesso, alegria e reconstrução não vendem jornal e não dão anunciantes. Então, a maioria dos casos que chegam na mídia, que não deu certo, que a medida não funcionou, eles representam um mínimo, porque a grande maioria das mulheres são salvas pelas medidas protetivas. Há alguns serviços, né, seja do judiciário, aqui na minha cidade, aqui em São Paulo, existe o botão de pânico, que são das patrulhas Maria da Penha, das polícias metropolitanas. E toda mulher que recebe a medida de protetiva, ela tem acesso a esse botão de pânico, e aí a Guarda Civil, a Polícia Metropolitana, dependendo do nome aí da sua cidade, vai atender esse chamado no horário que ela for atendida. Então, muitas mulheres elas têm sido salvas por conta disso. E medida protetiva funciona. Eu vou pedir licença para contar um caso que aconteceu no meu escritório semana passada, de um homem que ele teve que sair da casa por conta de uma medida protetiva, ele foi orientado a que tinha que se afastar, e ele foi na igreja domingo de manhã, sabendo que não deveria ir, porque a vítima ia estar lá, a ex-mulher dele está lá. E ele foi, e essa mulher acionou a medida, o botão de pânico da Patrulha Maria da Penha. A gente sabe, como bons juristas que somos, né, doutor Renan, que o culto não pode ser atrapalhado. A Guarda Civil ficou lá no portão, bonitinho, esperou o culto acabar. Quando o culto acabou, eles foram lá e prenderam esse agressor. E eu estou aqui no tribunal lutando para ver se eu consigo soltá-lo. Por quê? Porque ele está preso pelo descumprimento da medida protetiva. Então, esses são instrumentos que funcionam, né? Embora a gente ouça que um ou outro não deu certo, e aí existem falhas, a gente sabe disso, mas a grande maioria são instrumentos de proteção, de acolhimento, e vidas têm sido salvas, e mulheres têm sido reconstruídas, né? Com uma vida plena, uma vida feliz, uma vida profissional, porque tem a chance de mudar de vida. E a gente tem que lançar a mão desses equipamentos que são frutos do nosso, que são frutos de políticas públicas que foram construídas ao longo, né, dessa trajetória de luta. Obrigada, Joana. Paula, muito obrigada pela conversa franca, pela troca. Acho que foi bem rica, a gente percebeu pela interação de quem está aqui acompanhando. Obrigada por trazer informação. Eu me considero uma pessoa até informada, mas aprendi várias coisas. Eu não sabia sobre a cabine Lilás, eu não sabia exatamente como funcionava o 180 ou 180. Então, foi um aprendizado objetivo e eu acho que é fundamental a gente ter esses espaços de fala, porque a gente constrói conversando e trocando ideia. Então, muito obrigada pela disponibilidade do teu tempo, pela a tua transparência, trazer a tua vivência. Acredito que foi muito rico para todos aqui. Aproveito para lembrar que em agosto a gente tem os 20 anos da sanção da Lei Maria da Penha, como você disse, que é de 2006. Então, acho que é uma conversa que a gente tem que continuar, que a gente tem que trazer mais homens para essa conversa. Não é um papo de mulher, não é conversa de menininha, e salva vidas. Então, para finalizar, eu gostaria de ouvir de você um pouco do que seja a mulher que é vítima em qualquer esfera, na violência psicológica ou na violência física mesmo, ou aqueles que presenciam, que desconfiam, o que a gente pode fazer tanto contando com a lei quanto com a nossa necessidade de mudança de cultura. Queria ouvir uma mensagem final tua a respeito disso.
Obrigada, Joana. É sempre uma alegria estar com vocês. Eu me sinto muito privilegiada, né? Eu falo que o direito trouxe muitos amigos, né? E a gente se aproxima, né? Sabemos que não é uma instituição religiosa, mas sabemos também que tem um cunho e isso, né? Esse amor por entender que existe uma entidade maior, né? Uma divindade maior que é amor, que é transformação e que nunca quis que mulheres fossem vitimadas, né? Eu falo sempre que nós sempre temos que aprender uns com os outros. Eu também, eu printei aqui os comentários e vou refletir a respeito de todos, porque é isso, nós vamos construindo junto e para que as novas exposições também tenham essas percepções, que a gente não pensa em tudo, né? E aí eu queria falar, Joana, uma coisa que eu não acabou batido, é quando não existe delegacia de defesa da mulher, e existem muitas cidades que não têm, é importante dizer que todas as delegacias estão preparadas e por força de lei, porque em 2018 teve uma lei que obriga todos os policiais, né, da Polícia Civil a se prepararem para acolher vítimas de violência contra a mulher. Então, existem pessoas preparadas em todos os equipamentos públicos para acolher as vítimas de violência. Então, se na sua cidade não tem uma DDM, se como na minha cidade a DDM fecha às 5 horas da tarde, né? Existem outros equipamentos, as outras delegacias estão preparadas para receber. E aí, a gente que gosta de lilás, é importante dizer que as delegacias que não são de defesa da mulher, aqui no estado de São Paulo, em alguns outros estados também, possuem a Sala Lilás. A Sala Lilás ela é uma extensão da Delegacia de Defesa da Mulher, então é um sistema de plantão, a mulher chega ali, o plantonista isso normalmente na parte da noite, das 19 até as 8 horas da manhã. O plantonista liga o equipamento e sai da sala. Então, essa mulher ela tem privacidade, ela tem acolhimento, ela já sai com a medida de proteção, a medida protetiva. Ela, se for o caso dela ter lesões aparentes, ela vai ser tirado foto para mostrar essas lesões também, já para poder embasar o pedido de defesa, já vai sair com a guia para fazer o exame de corpo de delito. Então, os equipamentos estão preparados. Mas, eu moro longe da delegacia da mulher e lá também. Vai na delegacia do bairro, porque eles estão preparados. Por força de lei, eles têm treinamento e eles têm que recepcionar a denúncia. Então, nenhuma vítima vai ficar sem acolhimento pela falta do equipamento, né? Todas as delegacias de polícia do país têm que recepcionar a violência contra a mulher. E como mensagem final, senão daqui a pouco a Joana me põe aqui para correr, porque eu falo muito. É, eu penso que a Joana trouxe uma questão que é fundamental. Todas nós mulheres já vivenciamos violência. Todas nós mulheres reconhecemos a violência contra a mulher, seja a violência de gênero, né? Seja a violência dentro do ambiente do trabalho, dentro do ambiente religioso, Nós mulheres conversamos sobre violência contra a mulher, mas nós precisamos que os homens sejam aliados nessa luta. Eu falei hoje num ato contra o feminicídio que teve aqui na minha cidade agora à noite. Eu tive a oportunidade de fala e eu trouxe todos os homens para frente ali daquele ato na praça pública e falei: nós mulheres estamos cansadas e e continuamos aguerridas nessa luta, mas essa luta não pode ser nossa. Nós precisamos do homem que não é violento, do homem que não é agressor, que ele não seja coautor, que ele não seja conivente com a violência recreativa. O que é a violência recreativa de gênero? São os comentários, são as piadas, são as risadinhas, é o silêncio diante das pequenas, das microviolências que as mulheres sofrem todos os dias, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, dentro, né, das instituições de ensino, e esse silêncio, ele fortalece o agressor. Aconteceu uma coisa muito triste, mas que não nos surpreende, nós que somos da área.
Essa semana, o agressor, né, aquele policial que chegou no. Primeiro teve a conivência dos seus pares para ocultar provas, depois teve a conivência das autoridades, que foi ali no momento, né, ainda na cena do crime, abraçá-lo e cuidar dele. E quando esse agressor finalmente, né, teve o seu mandado de prisão e chegou numa penitenciária que é destinada aos presos militares, ele foi abraçado. Então, nós temos que deixar essa sociedade onde os homens se abraçam e acolhem os violentos. Então, essa palavra é para todos os homens que não são violentos, para todos os homens que não são agressores. Não sejam coniventes, não sejam coautores. Mulheres não querem privilégios. Nós queremos os direitos básicos que já são assegurados em leis. Nós queremos viver sem medo. Nós queremos viver respeitadas, né, com dignidade. Nós queremos ter as nossas vidas preservadas. Nós queremos ser, nós queremos pertencer, nós queremos existir. E existir não como resistência, né, Joana, Lília, como é triste todo dia lutar para estar vivo. Nós não queremos resistir, nós queremos existir para que seja isso, né, que já é um direito de todos nós, não tenha que ser uma luta diária, né? Então, que nós possamos ser, que nós possamos pertencer e que nós possamos existir dignamente, como todas as pessoas, como diz a Constituição brasileira, né? Ser igual, não ter privilégios, simplesmente existir. Obrigada, Joane. Muito obrigada, doutora Paula, em nome da Fundação Roble del Sur. Agradeço mais uma vez a tua disponibilidade, o teu tempo. Nós acreditamos que homens e mulheres existem para que tenham alegria. E é isso que nós queremos enquanto mulheres, existir plenamente. E com isso, encerro essa conversa e essa live. Até a próxima.